Rema, 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 catraieiro. Rema, 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 catraieiro. A partir de agora você acompanha o podcast Raízes. Rema, 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 catraieiro. E é no balanço desse banzeiro que a gente vai firmando nossas raízes por aqui com você. Eu, Daniela Pantoja, convido a você preparar sua canoa, separar o seu remo e navegar junto conosco nesse balaio de informações. Remei, 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 pra chegar até aqui. Remei, 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 pra chegar até aqui. Remei, 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 pra chegar até aqui. Remei, remei, pra chegar até aqui. Remei, remei, pra chegar até aqui. Cheguei, vou cantar minha alegria. Cheguei, vou cantar minha alegria. No balanço do banzeiro, vim cantando esta canção. Eldorado dos Carajás, Mariana, Brumadinho, Juruti Velho. Todos esses locais têm em comum a destruição dos seus territórios pela mineração. É nesse cenário que o movimento pela soberania popular na mineração, MAN, organiza o povo que está em conflito com a mineração e contribui para a construção do projeto popular para o Brasil. Mas você sabe como o movimento surgiu? O que é soberania popular na mineração? E por que lutar por um novo modelo de utilização dos bens minerais? Nesse episódio especial do podcast Raízes, vamos abordar sobre o surgimento do MAN e debater sobre os desafios do coletivo durante os 10 anos de resistência no país. E sabe quem chega junto com a gente para esse primeiro diálogo? É o companheiro Charles Trocati. Ele esteve no início da construção do movimento e faz parte da coordenação nacional. Bem-vindo, Charles! Você está no movimento desde o começo. Queria que você então compartilhasse com a gente em que cenário e por que o movimento nasce. Os acontecimentos que vão dar origem ao MAN são certamente a jornada de luta pela reforma agrária em defesa dos recursos naturais do povo brasileiro. Vejam, ainda entendíamos a natureza como recurso lá pelos anos de 2007. Logo nós traduzimos essa palavra recurso em bens do povo brasileiro, portanto uma mudança muito significativa, seguida de uma nova geografia de lutas contra a empresa de mineração, né? Contra isso que a gente dizia o conflito mineral, conflito ambiental pela mineração. Esse ambiente ele está dentro do ano de 2003 até 2012, né, que a gente chama do período do superciclo da mineração, ou do período do boom da mineração. Particularmente no Brasil, a mineração cresce nessa década aproximadamente 400%. Ela entra em territórios, ela procura territórios, ela adensa a luta pelo poder do controle territorial em muitas regiões, em muitos lugares que antes ela não havia penetrado. Esse é o ambiente de articulação ou de um entendimento de que havia já em curso um conflito mineral no país e que era preciso, se organizar a algum nível de resistência. Por quê? Porque pressupunha que antes a contradição empresa de mineração, natureza, territórios estava muito restrito, mas nessa década do boom da mineração, cuja commodity de ferro tonelada chegou a $186, a mineração alcançou vastos territórios. E não só afeta comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, assentamentos de reforma agrária, como começa a afetar territórios nunca antes imaginados, que são territórios das classes médias, são cidades e assim sucessivamente. Esse é o cenário em que vai se desenrolar de 2007 com as lutas em Carajás, passando por várias lutas, inclusive em Juruti, no Baixo Amazonas, que vai originar em 2012 o primeiro encontro dos atingidos por mineração. Ainda nesse encontro, a gente afirma a necessidade de construir um movimento em nível nacional, ou seja, tirar o conflito Carajás do seu lugar, não desperdiçar essa experiência de reflexão e luta contra o empreendimento mineral e lançar ele em outros lugares, fazer com que ele alcance outros lugares em nível nacional. Logo nós fizemos uma reflexão de que a gente não poderia continuar, isso nos restringiria muito, até porque
o conceito de atingido, ele é muito difuso, né? Então nós acabamos logo em seguida, 2 anos depois, lá por 2014, depois da primeira reunião, já que esse ano completa 10 anos de articulação do MAN em nível nacional, nós o apelidamos, né? Demos um novo apelido, e esse apelido aponta uma estratégia, né? Ou seja, o MAN é um movimento de luta pela soberania popular na mineração. Charles, então o que significa essa soberania popular na mineração? A nossa concepção de soberania, especificamente no ambiente de luta contra o modelo de mineração, está na ideia de que a gente já não tem mais um conflito político ecológico pela mineração. Nós temos um problema mineral que tem uma cultura estabelecida, uma cultura institucional, ou seja, uma cultura antidemocrática que decidiu os modelos de mineração. Nós temos dentro dessa cultura uma frente institucional, ou seja, a empresa onde não há representações jurídicas institucionais do modelo, ela cria, né? E ela provoca minério dependência. E nesta fase em que nós estamos vivendo, particularmente, essa é uma fase incontrolável, né? Já que o modelo de mineração no Brasil foi privatizado em 97. Nós não privatizamos uma empresa, nós privatizamos o nosso modelo, que antes havia um controle estatal, mesmo com reclames e reclamações permanentes sobre o modus operandi do Estado implantar os seus projetos. Mas de 97 para cá, o modelo de mineração virou um vale-tudo contra a natureza em favorecimento dos lucros dos acionistas, né? Agora mesmo há uma tensão no Congresso Nacional para votar um texto em que traduz a mineração, ou que quer que a mineração cumpra no seu processo de acumulação com 10% do PIB nacional. O que nós estamos dizendo? É preciso, já que o Estado não decide, né? Então nossa concepção de soberania popular nesse estágio de luta política dos 10 anos. É a luta, já que o Estado não decide aonde minerar, como minerar, qual o ritmo dessa extração e o que fazer com a renda da mineração, já que a renda da mineração pressupõe quase que 97% para pagamento dos acionistas e dividendos, né? Uma porcentagem muito pequena é gasta com salários e a outra é gasta com impostos, ou seja, uma coisa muito pouca com impostos. Então a primeira, traduzindo o que seria soberania popular para nós nessa conjuntura, seria a luta pelo território livre de mineração, já que o Estado não decide onde minerar e como minerar. É preciso que se mobilize a sociedade para definir aonde minerar e como minerar. Então a luta pela soberania popular na mineração extirpando a ideia de que todo lugar pode ser minerado. A segunda é a luta contra a injustiça hídrica que o modelo de mineração provoca, a injustiça fiscal e a injustiça tributária e trabalhista, né? E uma terceira perna dessa ideia de soberania popular na mineração para nós é as lutas jurídicas institucionais que vão conformar uma outra cultura de decisão a respeito do que seja a mineração em nosso país. Então, nesse primeiro momento, são esses elementos que instituem uma concepção, uma ideia de soberania popular na mineração, no caso dessa construção do MAN. Enquanto houver mercado, podem fazer cemitério, porque eles só sabem o valor do minério. A ordem vem vestida de terno e gravata, mandando destruir montanha, rios e mata. O importante aqui é o tesouro da nação. Quem vai se importar com barragem do feijão? Sai muito mais barato as indenizações, que vão se arrastar por gerações em gerações, que vão levar a sua vida sofrendo. Enquanto isso pode ter outra parte rompendo. Quanto vale o sonho, quanto vale a dor, quanto vale a vida que a lama levou? Quanto vale o sonho, quanto vale a dor, quanto vale a vida que a lama levou? No norte do Brasil, em Parauapebas, no enfrentamento ao projeto Grande Carajás, que o movimento começou a ser organizado por militantes ligados à articulação da Via Campesina Brasil, que a partir daí passou a se dedicar na construção de um movimento inteiramente ligado ao problema mineral brasileiro. Este ano, o movimento está completando 10 anos de luta pela soberania popular e nacional sobre todos os bens minerais. Maria Júlia Andrade faz parte dessa resistência em defesa do território e a favor da vida, das pessoas, da floresta e
e dos rios. Ela faz parte da coordenação nacional e também chega por aqui trazendo seu galho de conhecimento e luta. Bem-vinda, Maria Júlia! Desde a primeira reunião em Paraopebas até hoje, 10 anos depois, o que é possível perceber do problema mineral no país? Muito agradecida de estar aqui com vocês no podcast Raízes, que é uma iniciativa tão importante para popularizar o debate da mineração e de tudo mais que acontece na Amazônia. E o MAN está completando agora, justamente no mês de abril de 2022, 10 anos da sua primeira reunião nacional, que foi um esforço coletivo que envolveu pessoas de vários lugares do Brasil que estavam ali muito preocupadas naquele momento sobre tudo o que estava acontecendo em relação à mineração. O Brasil é um território tão explorado pela mineração, por esse modelo, há tantos anos, né? Há mais de 300 anos nós sofremos, nossas veias estão abertas nessa extração desenfreada, nesse modelo predatório. E naquele momento estava acontecendo algo diferente, que foi chamado depois de boom da mineração, que foi um volume de extração, numa proporção, numa voracidade, que nós nunca tínhamos vivido algo igual. Algo que aconteceu aqui no Brasil nesses anos 2000 e que tem, né, se aprofundado desde então, aconteceu também em toda a América Latina. Mas então estávamos vivendo esse período com um aumento muito profundo e muito agudo também dos conflitos ligados à mineração. E as pessoas começaram a perceber que tinha algo novo acontecendo, algo mais grave acontecendo. Então, nesse esforço, que foi muito protagonizado pelos companheiros e companheiras do MST do Pará, nós realizamos essa primeira reunião nacional e que foi realizada no município de Paraopebas, que também não é por acaso. É ali que está localizado o maior projeto de mineração do Brasil, o Projeto Grande Carajás, e o maior complexo de extração de minério de ferro do mundo. E os camponeses e camponesas ali daquele território realizaram, nesses anos que antecederam a reunião nacional do MAN, a primeira reunião nacional, muitas lutas. Algo que inspirou todos nós no Brasil todo que já estávamos lidando com o tema da mineração. Então foi nesse contexto que aconteceu a primeira reunião nacional do MAN, que a história seguiu ali no ano de 2013, nós muito envolvidos com aquele debate do marco regulatório da mineração que estava em transformação. Em 2014, nós iniciamos nosso processo muito ligado à formação de militantes na base dos conflitos ligados à mineração. Iniciamos todo um processo ali de construção de base própria, de fortalecimento das lutas regionais e que segue em curso até hoje. O MAN está hoje em 14 estados do Brasil, muito envolvido no debate sobre regulação do setor, o debate fiscal, o debate de como lidar com as estruturas dos empreendimentos, né, que estão aí colocadas com bombas relógios, para além das barragens de rejeitos, que são um grande problema, mas todas as estruturas dos empreendimentos deveriam ser melhor fiscalizadas. Também temos desenvolvido, né, aprofundamos muito nesse período, nesses últimos anos, o debate sobre territórios livres de mineração, nesse entendimento que não se deve, não se poderia fazer mineração em qualquer lugar. E existem outras vocações que são alternativas econômicas, inclusive à mineração. Desde o começo, a gente teve um debate muito caro, que foi o debate das mulheres, entendendo que essas mulheres são sujeitos diferenciados nesse processo e que são impactadas de um modo também diferenciado. Precisamos lidar com isso. E um grande desafio que se colocou nesses anos foi também de como organizar os jovens e como que a cultura é central nesse processo todo. Então, eu acho que tem muita história, né, para contar desses 10 anos, mas esse marco dos 10 anos, né, dessa primeira reunião nacional no Pará, em Paraopebas, ela é algo que nos move até hoje. E estamos muito felizes de estar, então, chegando nesses 10 anos, entendendo que muita coisa aconteceu, mas que tem realmente muitos desafios para a gente construir junto. Agradeço muito essa oportunidade de contar aqui no podcast Raiz um pouco dessa história e sigamos juntas. A mineração afeta e destrói a vida de todos, de quem está nos territórios e também de quem está nas cidades. Por isso, a organização popular é tão importante. Somente através dela podemos contribuir de fato com a proposta de um novo modelo de utilização dos bens minerais e que seja em benefício de todo o povo brasileiro e que represente a soberania popular. Atualmente, o MAN se organiza nos estados da Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Piauí, São Paulo, Tocantins e mais o Distrito Federal. Bom, caros ouvintes, o episódio vai ficando por aqui, mas a nossa canoa segue viagem espalhando nossas raízes de resistência e esperança.
Não se aperreia muito não, que logo a gente passa por aqui de novo para compartilhar muito mais vivências e conhecimentos pela luta da soberania popular na mineração. Siga a gente nas nossas redes sociais e acompanhe o nosso trabalho e atividades. É só procurar por @podcast Raízes que você encontra a gente. Até logo! Podcast Raízes, uma produção do Movimento pela Soberania Popular na Mineração MAM Baixo Tapajós, Amazonas, grupo membro da Coalizão Nós, projeto apoiado pelo programa Vozes pela Ação Climática Justa, numa parceria com WWF Brasil. Cães danados do fascismo babam e arreganham os dentes. Sai do ovo a serpente, fruto podre do cinismo, para oprimir as gentes, nos manter no escravismo, pra nos empurrar no abismo e nos triturar com os dentes. República de parentes, pode crer, na nova Babilônia eu e você somos só carne humana pra moer, e o amor não é pra nós, mas nós temos a pedrada pra jogar, a bola incendiária está no ar, fogo nos fascina.